Os dois foram até o portão para olhar melhor a mata e ver que animal iria sair de lá. Só que o que eles viram não foi um bicho, e sim um monstro. O relato de hoje foi nos enviado por uma seguidora em nossas redes sociais. Mudamos os nomes dos envolvidos, porém o local do acontecimento permaneceu o mesmo. Por isso, se você for da mesma região e souber de algo parecido, compartilhe conosco nos comentários. Pedimos que você deixe seu like para ajudar nosso trabalho e considere se inscrever. Vamos ao relato. Meu nome é Alice, eu tenho 26 anos, mas a história que eu vou contar é do meu avô, que ainda está vivo e se lembra de tudo com muito detalhe. Meu avô se chama Caio e tem 84 anos. Ele é muito ativo e trabalha até hoje na feira vendendo o que ele mesmo produz no quintal de casa. Moramos na periferia de Manaus. A história que eu vou contar aconteceu com ele quando ele tinha 11 para 12 anos, na década de 50, bem aqui em Manaus. Quando conheci o canal, eu sabia que precisava contar esse relato e fiz uma entrevista minuciosa com meu avô para enviar o máximo de detalhes. Em 1950, Manaus não era desenvolvida como é hoje. Pelo contrário, os moradores mais humildes sofriam com a infraestrutura da cidade. A saúde e a educação também eram muito ruins. Mas se tem uma coisa que sempre foi muito forte por aqui, é o folclore local. Em uma cidade que é uma das entradas para a floresta amazônica, as lendas são inúmeras, mas não só as histórias, e sim muitos testemunhos de pessoas que viviam próximo à área da mata também eram muito maiores do que é hoje. A impressão que eu tenho é que hoje as pessoas se calam por medo de serem taxadas como loucas, mas a realidade é que coisas ainda acontecem por aqui, principalmente nas áreas mais afastadas, onde o ser humano tem tempo de observar o ambiente à sua volta. Meu avô morava em um lugar assim, mais afastado. Era na cidade, mas bem perto da mata, e ainda mais distante do local que moramos hoje. Diferente de outros locais, ele conta que a sua rua tinha sim muitas casas, todas muito simples. O local tinha movimentação humana. Claro que crenças do folclore brasileiro eram como se fosse realidade para eles, e por isso o povo da época tinha medo de muitas coisas, inclusive de lua cheia. Quando a lua cheia estava estampada no céu, ninguém saía de casa à noite. Ainda mais porque energia elétrica não era uma realidade. Meu avô fala que ele ficava na janela olhando alguns animais que passavam da mata para a rua e que muitas vezes ele viu cobras e inúmeros roedores, e certa noite ele viu algo bem maior e bem mais amedrontador. Era agosto de 1950. Os antigos diziam ser o mês do diabo, pois agosto era o mês do desgosto. Nessa época, criaturas do mal podiam andar sobre a terra, principalmente em lua cheia, e muitas desgraças vinham sobre as pessoas. Meu avô era um menino e estava na janela olhando a rua e esperando o sono chegar. Ele conta que não era tarde, deveria ser umas 9 da noite. Meus avós e os irmãos dele já estavam dormindo, pois todo mundo acordava às 4 da manhã para trabalhar. Foi quando ele ouviu uivos. E ficou muito curioso, pois a selva emitia muitos sons, mas aquele era novidade. Ele nunca tinha ouvido um animal que fazia um barulho tão alto e longo. Isso despertou nele curiosidade e nem um pingo de medo. Ele acordou seu irmão mais velho, Celso, para ouvir também. Celso também ficou curioso, até porque o uivo parecia estar se aproximando. Os dois foram até o portão para olhar melhor a mata e ver que animal iria sair de lá. Só que o que eles viram não foi um bicho, e sim um monstro. Os uivos pararam e eles puderam perceber a mata se movimentando, como se um animal grande estivesse caminhando por ela em direção à rua onde meu avô morava. Caio e Celso puderam ver um enorme lobo que andava sobre as duas patas, caminhando devagar e cheirando o ar, como se estivesse farejando. A curiosidade logo se transformou em medo e eles congelaram, totalmente sem reação. Lendas de lobisomem existiam, mas não eram tão famosas quanto histórias do boto ou do boitatá. Mesmo assim, eles logo perceberam que aquilo não se tratava de um animal, e sim de um lobisomem.
Apesar da escuridão da rua, a lua estava cheia no céu e iluminava a noite. Dava para ver aquele lobo grande andando como se fosse um ser humano. Depois de alguns segundos, o Celso correu para dentro de casa e foi chamar pelo pai deles, mas Caio não conseguia se mover. Ele conta que pensou que fosse morrer de tanto medo. O lobisomem andou pela rua devagar e em silêncio, farejando alguma coisa ou alguém. Ele estava se aproximando da casa e o medo de Caio foi tanto que ele se urinou, lembrando que ele era apenas uma criança de 11 anos na época. Nesse momento, o pai deles, meu bisavô Anselmo, o qual eu nunca conheci porque ele faleceu cedo, chegou com uma espingarda na mão junto com o Celso e falou: "Cadê o bicho?" E agora vem o mais bizarro de tudo isso. Meu avô Caio estava traumatizado, ele não se mexia nem falava. Ele conta que o Celso apontou pelo portão e disse: "Tá ali, pai, olha ali." E meu bisavô Anselmo não via nada. Os únicos que viam o lobisomem eram o Caio e o Celso. Era impossível, pois o monstro estava a uns 20 metros apenas. Anselmo, pai deles, ficou bravo, dizendo que eles tinham acordado ele de brincadeira. Pegou os dois pela orelha e ainda deu uma coça no Celso por ser o mais velho e ter tramado aquilo tudo, segundo ele. Caio não apanhou, pois Anselmo tinha percebido que ele estava com medo e até tinha se urinado. Meu bisavô pensou que tudo não tinha passado de uma armação de Celso para colocar medo no irmão. Eles foram levados para dentro de casa e não viram mais o lobisomem. No dia seguinte, os dois irmãos foram conversar e descreveram exatamente a mesma criatura. Eles tinham visto, mas o pai deles não enxergou nada. Meu avô conta que ficou noites sem conseguir dormir, que só conseguiu falar sobre isso com alguém além do seu irmão quando se casou com a minha avó. Antes do irmão dele, meu tio-avô Celso, falecer, ele confirmou tudo por várias vezes nas festas da família, quando todo mundo se reunia. Eu cresci ouvindo essa história. É algo que eu continuo procurando explicação e eu não encontro. Eu não tenho dúvidas da história do meu avô, mas por que só eles conseguiram enxergar a criatura? Eu acho que eu nunca vou ter essa resposta. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Compartilhe conosco nos comentários e, por favor, deixe seu like, considere se inscrever. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de temas assim. Obrigado por assistir e até a próxima.